Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa dica é maravilhosa. É sobre escatologia. Tá? E esse livro aqui do Millard Erickson, que ficou muito conhecido devido à sua teologia sistemática de Millard Erickson, excelente, maravilhosa. Se você não tem essa obra, compre, que é espetacular a teologia sistemática dele. Então, nesse livro aqui, como vocês aí já leram, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Ele vai dar todas as posições em relação ao milênio, as três principais: a visão amilenista, pós-milenista e pré-milenista. Vai falar também do dispensacionalismo, do pós-tribulacionismo, do pré-tribulacionismo, do meso-tribulacionismo. E ele sempre vai trabalhar a visão panorâmica de cada uma, a história de cada uma, tá? Os teólogos que defenderam, os pontos fortes, ele vai dar as bases, os pontos fracos, ele vai dar as bases também, aonde está o ponto fraco, que mina a corrente, essas correntes escatológicas. É um livraço. Ele é totalmente imparcial, simplesmente para você ler, observar, ou você reforçar o seu ponto de vista que você já tem, ou você mudar de opinião, mudar para outro sistema. Porque há sistemas que têm mais pontos fracos do que fortes, e há outros que há mais pontos fortes do que fracos. Então, esse livro esclarece muita coisa, muita coisa. Ele também traz as bases bíblicas para cada uma delas. Tá? Quais são as bases do pós-milenismo, quais são as bases do amilenismo, quais são as bases do pré-milenismo, tá? Quais são as bases do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo, quais são as bases do meso-tribulacionismo. Enfim, ele traz as bases bíblicas de todas as linhas, juntamente com os pontos fracos e fortes. Deixa eu abrir aqui para vocês verem e olharem essa maravilha, tá? Que é a dedicatória dele aos seus sogros, que o sumário, prefácio, introdução, o livro é dividido em três partes, tá? Primeira parte, parte 1, conceitos escatológicos contemporâneos, onde ele vai trazer a visão de Schweitzer e Dodd, Bultmann e Moltmann, teólogos aí praticamente liberais, né? Quais são as visões, ou quais foram as visões escatológicas desses camaradas. Tá? Ele começa com isso. Muito bom. Após terminar a parte 2, a parte 1, ele vai trabalhar agora a parte 2, os conceitos milenistas. Aí ele vai começar a trabalhar a visão pós-milenista. Para aqueles que não sabem, a visão pós-milenista foi a visão praticamente duradoura durante vários séculos da história da igreja, até o século XIX. Muda completamente a partir do século XX, começo do século XX. Tá? E o pós-milenismo aqui, de uma maneira resumida, ele ensina que o milênio não é literal, mas o milênio é um período, uma era dourada que o mundo experimentará
com o avanço do Evangelho, com a abrangência do Evangelho no mundo, aonde haverá conversões em massa, tá? O Evangelho será pregado em todo o planeta, em todas as tribos, em todos os povos, tá? E essa época de ouro irá acontecer antes da volta de Cristo. Quando isso acontecer, após isso, Cristo volta. Por isso que é o nome, né? Pós-milenismo, pós-milênio, pós essa era dourada, pós a essa era de ouro, Cristo volta. Aí ele vai trazer as bases do pós-milenismo, vai trazer a visão panorâmica, vai dar uma visão panorâmica sobre as principais doutrinas e pontos do pós-milenismo, vai trazer os pontos fracos, né, os conceitos positivos e os conceitos negativos. É excelente. Depois aqui ele vai tratar da visão amilenista, que assim como o pós-milenismo, não crê que o milênio é literal de 1000 anos, mas é simplesmente milênio ali, 1000, significa um período de tempo indeterminado. E esse milênio é o reinado de Cristo, espiritual de Cristo, que começou, que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo e vai até a sua segunda vinda. E, segundo a visão milenista, a prisão de Satanás ali no capítulo 20 é que ele não pode impedir o avanço do Evangelho. Então, ele foi restringido, ele foi amarrado e posto no abismo para não impedir que o Evangelho avançasse, crescesse em todo o mundo. Então, para eles, a prisão de Satanás significa isso. Então, ele vai trazer também os pontos positivos do pós-milenismo, vai dar a visão panorâmica, tá, das doutrinas e dos ensinos do amilenismo, os pontos positivos, os pontos negativos. Tá? Ele é bem imparcial, deixando você escolher que linha você quer seguir. Depois, assim como o amilenismo e o pós-milenismo, ele trabalhará o pré-milenismo, que crê que o milênio de fato é literal. Tá? É 1000 anos de fato que Cristo reinará aqui, irá reinar aqui. Então ele vai trazer os pontos fracos, os pontos fortes, vai trazer as bases, vai dar uma visão panorâmica muito boa sobre o pré-milenismo, tá? Quais são as bases bíblicas do pré-milenismo, enfim, é excelente. Terminando essa parte, ele vai para a última parte, a parte 3, os conceitos tribulacionistas, onde ele vai trabalhar, assim como ele trabalhou na parte 2, o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo, ele vai trabalhar aqui na parte 3. Então ele começa com o capítulo 6, o dispensacionalismo, vai trabalhar a história do dispensacionalismo, irá falar sobre John Nelson Darby, que foi o sistematizador dessa linha, Scofield, os pontos fracos, os pontos fortes, vai tratar sobre tudo praticamente, tá? Ou melhor, dos pontos principais do dispensacionalismo. Acabando, ele vai falar aqui do pré-tribulacionismo, que defende que a igreja não passará pela grande tribulação, e todo pré-tribulacionista é dispensacionalista. Tá? Defende ali as 7 dispensações, que é inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Essas são as 7 dispensações. Então, o pré-tribulacionismo ele vai trabalhar também a história, os conceitos, a visão panorâmica, dar os pontos fortes, fracos, enfim, é excelente. Assim também ele vai fazer com o pós-tribulacionismo. Aqui é o capítulo 9, posições intermediárias. Ele vai trabalhar a posição mesotribulacionista, que crê que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Tá?
crê que a igreja será arrebatada no meio. Então, assim como as outras, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Os pontos fracos e fortes, dar uma visão panorâmica, enfim. Aí vem conclusão, bibliografia, índice geral e índice de textos bíblicos. Aqui, número de páginas total, 241 páginas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Tá? Página 65, capítulo 3, o pós-milenismo. Ele começa com panorama do pós-milenismo. Uma breve pincelada em vários temas básicos serão suficientes para dar-nos um entendimento acerca dessa perspectiva das últimas coisas. Aí ele vai dar as bases que os pós-milenistas defendem, os seus argumentos. Aí começa aqui, ó, primeiro tema. Aí vai, segundo tema, terceiro tema, quarto tema, enfim. Ele vai vindo, trabalhando os pontos do pós-milenismo. Acabando, ele vai trabalhar a história do pós-milenismo, tá? E vai trazendo aí a história do pós-milenismo. Após esse ponto, ele vai trabalhar as doutrinas do pós-milenismo. E aí começa a divulgação do evangelho, tá? Aí vem vindo. Ele vai trabalhando, tá? A natureza do reino, na visão pós-milenista, tá certo? Ele vai vindo. A natureza do milênio, na visão pós-milenista, tá? A avaliação do pós-milenismo, os aspectos positivos do pós-milenismo. E a última parte aqui, os aspectos negativos do pós-milenismo. Assim ele vai tratar todo o livro. Essa é a visão pós-milenista. Da mesma forma que ele tratou a visão pós-milenista, ele vai tratar a visão amilenista e a visão pré-milenista. Os pontos fracos, os fortes, os aspectos negativos, os aspectos positivos, a visão panorâmica, os argumentos, as bases bíblicas. Assim ele vai trabalhar com todas as linhas até o final do livro. Então ele é totalmente imparcial, tá? Totalmente imparcial. Muito bom esse material. Se você puder adquirir, adquira. Vai lhe ajudar bastante a abrir sua mente sobre essas visões. Principalmente você que não tem noção de escatologia, não sabe como defender a sua posição, não sabe argumentar a favor da sua posição. Esse material aqui do Millard Erickson irá te ajudar bastante. E se você gostou dessa indicação, dê o seu joinha, o seu like, tá certo? Que vai me ajudar bastante para o YouTube. Quanto mais like você der, o YouTube colocará esse vídeo aqui no índice de pesquisas, ok? Deixa o seu like aí, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se inscrevendo no canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz. Até os próximos vídeos.